E falando em cuidar da nossa saúde, olha, hoje é o Dia Nacional de Controle do Colesterol. A data foi instituída em 2002 pelo governo federal, devido aos números alarmantes de óbitos, mais de 30 mil em decorrência de infartes e também derrames. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% dos brasileiros têm o colesterol alto e aproximadamente 17 milhões de pessoas morrem em todo o mundo devido a doenças do coração. Para falar de colesterol e também da saúde do coração, das arritmias cardíacas, eu estou recebendo hoje aqui no programa a doutora Jaqueline Issa, que é cardiologista do Instituto do Coração do INCOR. Tudo bem? Tudo bem. Você. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa revista. Muito obrigada. São números alarmantes, né, quando a gente fala em colesterol alto e muitas seriam as providências que as pessoas podem tomar no dia a dia para o controle do colesterol, né? Não dá sintoma, né? Você só sobe do colesterol fazendo a medida, analisando a ponta do dedo, medindo no exame de sangue convencional. Certo. Porque não dá sintoma, então, por não dar sintoma, não causa alerta. Então, aí está a dica, hoje deve ter mobilização, as pessoas têm uma boa oportunidade para estar procurando saber quanto anda o colesterol e tomar providências alimentares de uma dieta adequada, né? Com relação ao colesterol, a principal medida que a pessoa pode tomar no dia a dia é com relação à alimentação. Sem dúvida, é restringir basicamente gordura saturada, que é aquela gordura da carne que é visível, o leite desnatado para aquelas pessoas que os valores de colesterol, do LDL colesterol, que é o colesterol ruim, está acima da faixa do recomendável. Então, a prevenção, aumentar bastante a ingesta de fibra na alimentação. Tá. É uma dieta saudável que todo mundo sabe, mas que precisa praticar, né? Pois é, muitas são as informações que a gente tem hoje em dia com relação a como levar uma vida mais saudável. Sim. Não só na alimentação, mas no exercício físico. Sem dúvida. A questão é como sair da teoria e entrar na prática, né? Esse é o desafio, é a o grande inércia. X. Então, essa questão de motivação, de você motivar o indivíduo para, de fato, exercer as atividades que tanto físicas quanto alimentares, a prática da rotina alimentar, isso é hábito. E aí você tem que incorporar, é um desafio, mas todo mundo que faz e adota isso, sai recompensado. Então tem que quebrar aquela inércia, aquela dificuldade inicial, estabelecer uma rotina, comer coisas gostosas e assim deixar essas coisas para exceção, para um jantar especial, para um almoço especial, para fazer até dessas ocasiões especiais mesmo. Mas no seu dia a dia, estabelecer uma rotina alimentar e uma rotina de atividade física. Isso aí é o segredo da longevidade com saúde, né? É verdade, tem toda a razão. Vamos falar então das arritmias cardíacas. Sim. Em que momento que a pessoa pode desconfiar que ela tem algum tipo de descompasso anormal no coração, que não está relacionado, por exemplo, com um esforço físico, uma atividade física, por exemplo? Normalmente as pessoas se queixam de palpitação. Ela sente que o coração saiu da batida ou que acelera demais sem ter uma causa. Ou que veio parar aqui na amígdala. Estou sentindo meu coração. Sem uma causa aparente. É normal você ter essas condições, como você falou, acelerou o passo, subiu uma escada, o coração acelera de fato. Mas você está numa situação que você está parado, sem fazer esforço nenhum. Você sente seu coração acelerar sem motivo aparente. Ou você sente que está fora do ritmo, ele falha. Esse é um principal sintoma para que você faça uma avaliação, que bem provavelmente, isso é importante que se diga, que senão as pessoas entram em pânico desnecessariamente. Por que é importante a avaliação? Porque dentro dessas arritmias, a grande maioria é benigna. Não implica em risco de morte, é uma coisa benigna. Mas isso só o médico fazendo a avaliação que vai poder diagnosticar. Mas na grande maioria das vezes são situações que não indicam necessariamente uma normalidade cardíaca com risco de morte àquele indivíduo. Mas cabe sempre a avaliação. Ah, será que não é nada? Então o médico é que vai dizer para você, olha, essa é uma arritmia benigna, não tem risco à sua saúde, isso tem a ver com o alimento que você consome, pouco sono dormido, excesso de estresse, excesso de substâncias estimulantes como excesso de café, as pessoas que fumam e estão fumando muito, isso interfere diretamente no ritmo cardíaco e várias outras condições. Então, ele é um sintoma que precisa ser avaliado pelo médico para que ele possa relacionar causa e efeito e se tem gravidade ou não. Para que o médico avalie a saúde do coração de um paciente, é importante que ele saiba os hábitos de vida que essa pessoa tem também. Também, né? com certeza. Isso influencia diretamente. Bastante. Então, por isso que o médico tem o poder de fazer um diagnóstico considerando todos os aspectos de vida do paciente. Né? Agora, é importante que as pessoas saibam que a arritmia pode ser tanto para que o coração fique disparado, como também o coração pode ficar mais lento em algumas situações. É que normalmente as bradicardias, que são os batimentos cardíacos abaixo, por exemplo, de 60, elas são menos perceptíveis, né? E muitas vezes, em idosos, é causa de queda, o paciente começa a ter bradicardia, que é uma disfunção até do sistema de condução
função cardíaca. Mas é tão perigosa quanto ataque cardíaco? Sim, porque qualquer arritmia tem gravidade quando o sintoma, por exemplo, é um sintoma de perda da consciência, desmaio. Isso sempre é motivo de uma avaliação, porque é uma arritmia que envolve riscos, quer seja ela uma arritmia que o coração acelera demais, ou a outra condição que bate muito devagar, que aí é a necessidade até de implante de marca-passo para você tentar reverter essa condição, né? Tá. Hoje em dia a medicina evoluiu muito, os procedimentos terapêuticos para tratar a arritmia, quer seja de diagnóstico até curar o indivíduo de um ataque cardíaco, ou mesmo uma arritmia grave que envolve risco de morte súbita, você pode colocar um desfibrilador implantável. Então, a evolução na medicina foi muito grande nesse aspecto. Eu até quero fazer um agradecimento aqui ao Dr. Francisco Darria, que é do INCOR, arritmologista, porque é uma subespecialidade dentro da cardiologia, de tanto que evoluiu. Então, hoje a gente tem... você vai no cardiologista, mas se você tem uma arritmia, muitas vezes tem um especialista mais complexa, tem o especialista no assunto para cuidar disso. Que legal. Tem uma preferência por uma faixa etária específica, arritmia ou não? Não tem. Não tem. Pode acontecer até desde a infância. Com o passar dos anos, é mais frequente você encontrar no indivíduo que vai ficando mais idoso, você encontrar a extracistolia. E às vezes ele não tem sintoma nenhum. Você faz o eletro, tem um monte de extracístole que não implica necessariamente, que é esse batimento fora do ritmo normal. Tá. Que não implica em riscos, é uma consequência do processo de envelhecimento. Então, as pessoas mais idosas têm com mais frequência doença cardiovascular, quer pelo processo degenerativo da própria idade, então requer um acompanhamento mais de perto. Tá, perguntas chegando aqui para você, doutora. O Tiago diz o seguinte: olá, bom dia, moro no Rio de Janeiro. Olha que legal, obrigada pela audiência aí dos cariocas. Gostaria de saber quais os principais sintomas da arritmia cardíaca. Então, às vezes é uma simples palpitação e as arritmias que envolvem risco, pode ter escurecimento de vista, sensação de desmaio de verdade. Essas são, de fato, as arritmias bem preocupantes que requerem uma avaliação, mas muitas vezes o sintoma no máximo é acelerou demais, bateu fora do ritmo. Procure um médico para fazer uma avaliação e ficar de fato tranquilo. Mas para a pessoa saber ou achar, desconfiar que ela tem algum problema, é importante que ela tenha isso repetidamente. Não necessariamente. Não? Às vezes a pessoa refere que não é uma frequência diária, mas é uma frequência semanal. O episódio se repete. Tá. Então sempre cabe a avaliação para de fato excluir, porque em cardiologia você tem que excluir o que é grave, porque envolve risco de vida. Tá. Excluir o que é grave, que bom. Nada demais, que bom. Leve sua vida tranquila. Tá certo. Bom, não tem o nome dela aqui, porque o nome do e-mail deve ser uma associação do nome com o sobrenome, Catonim. Ela não assinou. Bom dia, Rê, tudo bem? Minha mãe tem pressão alta e toma remédio. Ela sente muita canseira, ela dá 2 passos e já sente o coração acelerar e fica cansada. Ela quer saber se isso pode ser um problema de coração. Com certeza. O paciente que tem pressão alta e não ou não se trata adequadamente, ou mesmo tratado, a pressão alta já existe há muitos anos, já determinou dano ao coração, o músculo cardíaco. O músculo cardíaco pode crescer em função da pressão alta por muito tempo, então há necessidade que ela volte ao médico dela e pergunta se o coração está funcionando bem, se a medicação prescrita pode ser adequada, porque a ideia de um bom tratamento é você reduzir os sintomas do paciente para que ele se sinta de fato bem, saber se os níveis de pressão estão de fato controlados. Isso pode ser um efeito colateral do medicamento? Não, bem provável, é uma condição da doença, talvez não está ainda no controle adequado. Às vezes você demora até 2, 3 meses para ajustar uma medicação de um paciente que tem uma hipertensão moderada ou importante. Tem que ter paciência, volta no médico, ajusta a dose do remédio. Às vezes um não deu, tem que ir para um segundo, um terceiro, um quarto medicamento, dependendo do grau de hipertensão que esse paciente tenha. Tem que ter paciência e ser perseverante com o médico, deixar ele tratar, porque o paciente fica mudando de médico, perde todo o fio da meada. Então, assim, vai no médico, ele prescreveu, volta. Como está a pressão? Está dentro ou não está dentro? Isso é importante, a continuidade do tratamento. Tá certo. A dúvida da Luciana também pode ser de algumas outras pessoas, outras mulheres que estão passando por essa fase da amamentação. Ela quer saber se tem alguma coisa a ver o desconforto que ela está sentindo no peito. Meu nome é Luciana e estou com uma dúvida. Ontem comecei a sentir uma dor no meu peito esquerdo, parece que é músculo. Mas quando eu movimento meu braço, dói um pouco, dá um desconforto. Também estou amamentando. Essa dor pode ser relacionada a isso ou pode ser alguma coisa do coração? Não, eu acho mais provável que seja do bebê, né? Pesado, postura.
postura. Essa fase não é muito fácil, não, né? Realmente pode ter um desconforto muscular, né? Muscular pela posição, postura, nenê pesa, pega no peito direito, não pega, é bem complicado. Assim. Agora, vamos falar de prevenção? A gente já comentou aqui sobre formas de você ter uma vida mais saudável. Isso tudo influencia, óbvio, na saúde do coração. Sim. Agora, para que a gente não desenvolva um batimento descompassado no futuro, no coração, o que a gente pode fazer no dia a dia como prevenção? Então, basicamente é isso que a gente até mencionou, aproveitando a data do colesterol, ter os níveis de colesterol adequado, fazer atividade física regular, avaliar se a pressão arterial está adequada e está controlada. É claro que você prevenindo isso, é pouco provável que você venha se tornar um paciente hipertenso. Agora, está fora do peso, não faz atividade física, fatalmente está chamando a hipertensão para ser seu companheiro. Então, o estilo de vida adequado é o suficiente para prevenir as doenças prevenidas, que é o infarto do miocárdio, que é a grande causa de morte no país e no mundo. Então, essa é a boa dica. E controlar a saúde, hoje em dia, você tem que fazer prevenção adequada, avaliar hoje a vitamina D. A gente queria até aproveitar o gancho para falar da importância de se dosar a vitamina D. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que depende muito da exposição solar para que os níveis sejam adequados. E ela tem uma interferência direta no sistema cardíaco. Quer para evitar mortes por doença cardíaca, quer para evitar doenças relacionadas à própria arritmia, por exemplo. Então, os níveis de vitamina D têm que estar adequados. E como a gente sabe, não pode sair tomando vitamina D. Tem que dosar a vitamina D e complementar, se tiver o médico a orientar que seja feita a complementação, porque previne muitas doenças, além do coração, sistema imunológico, doença neurológica. Vitamina D é importante para a saúde de todos e dos idosos, então é fundamental ter essa determinação. Mas a gente tem que ter a vitamina D numa situação controlada, nem a mais nem a menos. Isso, dentro da faixa. Mais ou menos pode ser prejudicial. Normalmente, hoje na cidade de São Paulo, quase 40% a 50% das pessoas têm nível de vitamina D baixo. Porque não toma sol? Não, exatamente. A exposição é reduzida, o tempo de exposição é reduzido. E os idosos, então, isso ainda é mais importante. Então, faz parte do check-up da saúde, da prevenção, doença cardíaca e da saúde como um todo, dosar a 25-hidroxivitamina D, que é a parte ativa da vitamina D, que essa é determinante, e se os níveis estiverem abaixo, fazer a suplementação, a complementação, tudo com orientação médica. Por quê? Excesso de vitamina D também é doença e causa mais transtorno, muitas vezes, do que até o nível reduzido. Então esse exame é feito através de um exame de sangue? Sem dúvida, exatamente. Muito bom. Bom, contatos com a doutora Jaqueline, tem inclusive pessoas aqui perguntando, você pode procurar o INCOR, né, que ela é cardiologista do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui, viu? Até uma próxima oportunidade. Muito legal, muito esclarecedora essa entrevista, né? É bom a gente saber como cuidar do nosso coração.